É, hora do Mão A. Uma estudante comum do ensino médio morreu logo após ter feito seus exames finais. Mas de repente, ela ganha a estranha habilidade de falar com as árvores. Sylvia vivia seu dia normalmente, aprimorando suas habilidades, até ser reconhecida como a melhor jardineira desse mundo. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Oi, eu sou a jardineira e espero que aproveite. A história começa enquanto alguém corta alguns galhos com sua tesoura. A jovem de cabelo rosa se espreguiça depois do último galho, falando em voz alta como ela tinha trabalhado o dia todo. Ela estava cansada e já prestes a ir embora, quando de repente, a árvore atrás dela começou a dizer como tinha gostado daquilo, a provocando a lhe cortar um pouco mais. Mas quando ela ouviu isso, a garota imediatamente colocou sua enorme tesoura contra o tronco, afinal, ela disse que já estava cansada, então lhe ameaçou, jurando cortar seu tronco em dois se ela falasse de novo. A árvore entendeu o recado e falou que era só uma brincadeira. Então, ela volta a se afastar, pensando em como já tinha tido bastante daquilo. A bela mulher se agacha sob uma árvore para descansar, se lembrando de como já vivia nesse lugar há 19 anos. Seu nome é Sylvia, e ela morreu há 19 anos atrás. Seu nome costumava ser Lee Ji-un, e ela era uma estudante comum que estava apenas fazendo o exame de admissão na universidade. Em sua vida passada, Sylvia se lembra de caminhar para a casa da escola, olhando os resultados de seu teste de inglês no celular. De repente, ela ouve outra estudante chorando porque reprovou no exame e não poderá entrar na universidade. Seus amigos a tranquilizam enquanto se reúnem ao redor dela, dizendo que dessa vez os exames foram mais difíceis, então a nota de corte também deve ser mais baixa. Mas mesmo assim, a estudante não parava de chorar. Ji-un não prestou atenção, e seguiu em frente pela rua. Ela está triste e frustrada, já que graças ao estúpido sistema educacional, as crianças tinham que suar constantemente por boas notas. De repente, a garota percebe no telhado de um prédio outra estudante, que também reprovou no exame. Um homem no chão do prédio tenta convencê-la, e Ji-un também fica completamente preocupada, já que era a vida da garota que estava em jogo, gritando para ela não fazer aquilo. Agora Sylvia pensa em como não deveria ter interferido naquele momento. Ela tenta encorajar a garota, falando como os resultados finais ainda não foram divulgados, então seria tolice tirar conclusões precipitadas. Olhando para trás, ela não entendia se tinha agido por princípios morais ou por um senso de justiça. Em lágrimas, a garota no telhado diz que se seus pais descobrirem os resultados do exame, coisas terríveis acontecerão com ela. Mas Ji-un garante a ela que tudo ficará bem. A protagonista fala como estuda na mesma escola que ela, apontando o pronome bordado em seu uniforme como prova. Eventualmente, a garota decide ouvir a sugestão de sua colega para descer e conversar, concordando em desistir da ideia. Mas de repente seu pé escorrega, fazendo a garota cair do telhado. Nesse momento, mesmo que sem saber porquê, Ji-un sentiu que tinha que salvar essa pessoa. Ela gritou assustada, com medo pela vida dela. A garota correu para a frente de onde a menina ia cair, desesperada para impedir que aquilo acontecesse. Mas ela superestimou suas habilidades. O corpo da menina caindo, acabou esmagando a própria salvadora, fazendo ela se despedir de sua vida. E essa foi a última lembrança de Sylvia de sua vida passada. Ela suspirou pesado e disse que tudo é inútil, fazendo a árvore perguntar o que ela está falando. Ela se levanta do chão, enquanto a planta a bombardeia com perguntas, questionando se ela continuará cortando seus galhos, fazendo a garota pedir educadamente para a árvore calar a boca. A garota renasceu em um certo império chamado Ventria, um mundo de fantasia muito popular, onde todos nascem com algum tipo de habilidade. E quanto mais essa força é desenvolvida, mais poderosa ela será, e os melhores em seu campo serão convidados a servir o imperador. A habilidade da personagem principal é ouvir o que as plantas estão dizendo. Ela desenvolveu isso constantemente, e como resultado, se tornou uma jardineira reconhecida. Depois do trabalho, Sylvia correu de volta para casa, abriu a porta, e logo na entrada, desabou no chão devido à exaustão. Mas de repente, ela percebe um movimento estranho no quarto, fazendo ela se levantar e perguntar se tinha alguém ali. A jardineira percebe um jovem atraente, que mantém os olhos nela. O rapaz se ajoelha perto da estranha, lhe perguntando se ela realmente consegue vê-lo. Sylvia fica sem palavras, percebendo como a voz dele ressoou em sua mente. Ela não sabe quem está na sua frente, mas era igual a quando ela falava com as plantas. Mas a garota ainda percebe que esse estranho poderia ser qualquer pessoa, então, ela decide se defender. Ela joga as bagas de sua bolsa direto no rosto dele. O rapaz grita de dor onde a baga o atingiu, fazendo a jardineira pensar que tinha conseguido dominar o hóspede indesejado. Mas como um fantasma, ele se aproxima dela de novo. Ela estava ainda mais assustada que antes, e de novo, atira mais bagas no estranho. Depois de algum tempo, Sylvia e o rapaz se acalmam e decidem conversar na mesa, com a garota o lembrando que tudo é culpa dele. Depois de não ter resposta dele, Sylvia finalmente decide perguntar ao menos o nome do estranho.
O rapaz diz que seu nome é Pierre, ao que a jardineira responde, dizendo que seu nome é muito estranho, então, pede para ele dizer seu nome verdadeiro. Sylvia demonstra como o rapaz deveria se apresentar adequadamente, e depois pede severamente para ele repetir e fazer o mesmo. O rapaz reluta sobre o nome coreano, e a garota diz como não consegue entender por que é tão difícil para ele dizer. O jovem admite que tem bons motivos para não dar seu verdadeiro nome, então pede para ela chamá-lo de Terran. E notando a bolsa de bagas sobre a mesa, ele se desculpa com Sylvia para que aquelas bagas voem no seu rosto de novo. A garota aceita o pedido de desculpas, e puxa a bolsa para mais perto dela. Ela pergunta a Terran se ele é um homem ou um espírito. O rapaz queria responder, mas ela o interrompeu, pensando em voz alta como ele não poderia ser um fantasma, já que ela podia vê-lo e tocá-lo. Eventualmente, Sylvia pergunta se ele é um espírito de árvore vivo, o que ele concorda, esclarecendo que é um espírito com amnésia. Terran queria pedir que ela cuidasse dele, mas a jardineira de repente se levanta, e com um suspiro, diz que está apenas perdendo seu tempo, e depois sai. A protagonista decide continuar com seus habituais empreendimentos de jardinagem. Mas Terran encontra e se aproxima dela, perguntando o que ela estava fazendo. Ela dá a resposta óbvia, trabalhando. O rapaz nota os galhos que Sylvia coloca nos vasos, e diz que pensou que os galhos morreriam se fossem cortados. Com um sorriso, a jardineira diz que se o galho for cortado por outra pessoa, ele morrerá, mas se for ela quem cortar, não morrerá. De repente, Terran ouve algo estranho. A garota pede para a muda acordar logo, já que amanhã ele irá para um novo e bom mestre. De repente, a mudinha responde sonolenta que quer dormir mais um pouco, o que choca Terran, que está ouvindo vozes de plantas pela primeira vez. Sylvia decide usar magia na planta, transformando um galho seco e comum em um belo arbusto verde. Vendo isso, um Terran surpreso pergunta assustado o que é esse lugar e quem era ela, mas a garota apenas manda ele ler a placa do lado de fora da casa. Depois de ler a placa, Jardim de Flores Sylvia, o rapaz instantaneamente percebe que está ao lado da melhor jardineira do Império de Ventria. O jovem diz que com habilidades tão fortes, a protagonista poderia trabalhar no Palácio Imperial, então pergunta por que ela ainda está aqui. Sylvia diz que recebe convites de emprego toda semana, mas sua pequena loja é seu lugar favorito. A garota acrescenta que não está motivada a trabalhar em um palácio com uma rotina rigorosa, e além do mais, ela ganha mais quando trabalha por conta própria. Olhando para o sol, a jardineira decide que enquanto esperam pela chuva, eles farão uma pausa. Sylvia rapidamente coloca Terran a par das coisas, lhe entregando um vaso com um arbusto, dizendo para ele não ter medo e não ficar parado. O rapaz pega o vaso de maneira desajeitada, o que realmente fez a garota rir. Como uma profissional, a jardineira observa nostálgica que seu novo amigo não parece um espírito, sem nem notar que ele não refletia na janela. Naquele momento, a garota é chamada por alguém atrás dela, então ela tem que desviar sua atenção para o cliente. Mas em vez de cumprimentar o cliente, Sylvia agarra o braço de Terran e de repente corre para dentro de casa com ele, deixando uma placa na porta que dizia fechado. A garota se escondeu atrás do armário, ordenando que o rapaz ficasse quieto. Ele ainda estava tentando perguntar a ela o que estava acontecendo, já que ninguém poderia ouvi-lo de qualquer maneira. O cliente, que se revelou como um elegante e idoso senhor, estava tentando desesperadamente chamar a atenção da dona da loja. Ele diz que o problema que o trouxe ali só poderia ser resolvido por ela, prometendo dobrar, e depois até triplicar a taxa para resolver o problema. Ouvindo o tilintar das moedas, a jardineira imediatamente abre a porta para o cliente, pedindo desculpas por sua longa espera. A picareta acompanha o convidado para dentro da loja com um sorriso agradável e um pedido de desculpas. Terran não esperava ver um esquema tão descarado para ganhar dinheiro de uma garota tão doce. Depois de se organizar com uma xícara de chá, Sylvia interroga o velho sobre qual é o problema para ele estar disposto a pagar o triplo do preço. O cliente, tendo colocado um mapa na mesa, aponta para uma montanha. A garota diz que será uma subida difícil, e lhe pergunta o que aconteceu. O velho diz que naquela montanha é a propriedade de um homem de alta patente. Mas a área foi pega em um incêndio, por isso a mansão e os jardins ao redor estão em um estado terrível. O homem afirma que nada cresce lá, e até mesmo as ervas daninhas são raras, duvidando se tudo aquilo podia ser restaurado. Ao ouvir da garota que plantas queimadas são difíceis de restaurar, o velho fica muito entristecido, perguntando se isso significava que aquilo não poderia ser desfeito. Mas Sylvia respondeu que tudo era possível sob uma condição. Sorrindo maliciosamente, a garota diz que uma operação como essa custaria uma quantia muito grande. Mas o velho garante à jardineira que ela não precisa se preocupar com dinheiro, ela só precisa concordar e dizer o valor. Ouvindo palavras tão agradáveis como aquelas, a protagonista pega um pedaço de papel e uma caneta para calcular o preço de seu serviço. Depois de alguns cálculos menores, com ela levando em conta o tamanho da mansão, descontando algumas coisas e multiplicando tudo por 3, o número 180 apareceu. Então a garota entregou o cheque ao velho, que suspirou pesadamente, mas concordou em pagar os 180 azotes.
Ele pergunta se ela pode completar a tarefa em um mês, o que Sylvia responde que ela vai completar tudo em 3 dias. Assim, o velho coloca um adiantamento de 50 zlotys na mesa, prometendo pagar o resto quando vir o resultado. Depois de receber o dinheiro, a garota começa a despachar o cliente, prometendo que dentro de 3 dias ela estará esperando na loja por ele com o restante do valor. Depois de se livrar do velho, Sylvia volta a se sentar à mesa e começa a contar seu dinheiro. Terran decide perguntar como ela vai revitalizar um jardim inteiro em 3 dias. Sua amiga responde sem um pingo de preocupação que tudo está bem, já que esse período de tempo para trabalhar é mais que suficiente para ela. Jogando a bolsa de dinheiro, a garota diz que ele pode acompanhá-la se estiver tão interessado, percebendo como o clima estava perfeito e chuva era esperada para hoje. Mais tarde, depois que ela já estava nos portões da mansão à noite, Sylvia já não se sentia tão confiante. Ela se senta no chão, exausta, tentando normalizar sua respiração depois de ter andado em círculos por todo esse tempo por das vozes das árvores. Mas então Terran faz a Sylvia a pergunta que foi a gota d'água, perguntando por que ela está irritada quando certamente já está acostumada a ouvir árvores. A garota reclama que ele não sabe de nada, e que tudo correria bem se ele soubesse o caminho. Então ela decide partir para a ação e entrar na propriedade. Sylvia passou pelo lugar e tocou num galho de árvore, que se desintegrou em cinzas em seus dedos. Ela diz que as coisas eram piores do que ela imaginou, entendendo que o incêndio ocorreu aproximadamente 8 anos atrás. Mas esse não foi um incêndio comum, e alguém tinha intencionalmente queimado tudo com seus poderes. Ao ir usar magia, Sylvia diz que a chuva e a luz do sol lhe ajudarão. Terran se pergunta o que a garota vai fazer agora, o que a garota se abaixa na terra, dizendo que vai livrar esse lugar daquela atmosfera sombria. Ela pede à terra para cuidar dela e não deixá-la morrer. Então, Sylvia toca o chão com as palmas das mãos, e logo depois seu poder começou a surtir efeito. A magia colocada no chão se infiltrou para todas as plantas e árvores, que começaram a florescer bem diante de seus olhos em questão de segundos. De repente, a jardineira experiente transformou uma floresta morta há anos em um belo jardim florido. Terran não podia acreditar em seus olhos quando viu o resultado do trabalho de Sylvia. Se levantando, a garota disse que tinha usado o poder demais dessa vez, perdendo a consciência logo em seguida. Mas o jovem a pegou imediatamente, fazendo com que a garota permanecesse ilesa. Olhando para o rosto adormecido da garota, o rapaz se perguntou se ela era realmente uma pessoa comum. Então, a noite passa e vemos uma carruagem, percorrendo a estrada com um jovem de roupas caras e seu servo. O cavalheiro lhe pergunta por que ele quer ir àquela montanha. Mas seu servo o aconselha a não se aborrecer tanto com isso, pedindo que ele acredite nele pelo menos dessa vez. Passando por uma loja solitária com uma placa de fechado, o homem queria contar ao cavalheiro sobre a paisagem transformada ao redor da mansão, mas decidiu manter silêncio. O jovem queria perguntar sobre o que tudo isso significava, mas o servo lhe dispensou com um gesto e pediu desculpas. De repente, a carruagem parou na mansão, agora coberta de grama, pontilhada de flores e árvores verdes. Olhando para toda aquela beleza, o cavalheiro não conseguia acreditar em seus olhos. Ao tocar o tronco de uma árvore, o homem pergunta ao servo quem foi capaz de dar vida ao jardim. Um pouco envergonhado, o servo responde que contratou alguém de fora, mas o mestre o interrompeu. Ele repetiu a pergunta, querendo saber exatamente de quem foram as mãos que transformaram o lugar. O velho responde, mencionando o nome da jardineira Sylvia, que imediatamente parece familiar ao jovem homem. Quase que instantaneamente, ele se lembra que ela é a mesma garota que recusou a oferta de trabalhar no Palácio Imperial várias vezes, e também lembra que seu nome é frequentemente discutido pelas damas da nobreza. Então, o homem pede a seu servo para conseguir aquela pessoa. Pensando em como Sua Majestade carregava seu irmão mais novo agora, o homem ordenou ao servo que fizesse as mesmas belas árvores no Jardim Imperial. O cavaleiro continuava encantado enquanto observava as flores nos galhos, pensando em como gostaria que aquela pessoa visse essa beleza, imaginando o quanto gostaria dela. Enquanto isso, a protagonista ouve um homem alegre em sua loja. Ele diz que dessa vez ela fez algo grande, cutucando brincalhona a famosa jardineira, que claramente não está feliz em vê-lo. Ele a lembra de que hoje é dia de arrecadação de fundos, então, para a felicidade do homem, Sylvia começou sua viagem de negócios. Por outro lado, Terran não entende o que se tratava essa arrecadação de fundos. A jardineira que ama dinheiro não queria dar sua bolsa com 50 zlotys que ela ganhou recentemente. Relutando bastante, a garota finalmente dá o dinheiro ao homem, mesmo que Terran pareça confuso e tenha tentado impedi-la. Depois de sentir o peso das moedas, o homem disse que os juros daquele mês totalizavam 20 zlotys, então ele pegaria os 50 e liquidaria 30 da dívida. Em seguida, o homem sai da loja, lembrando a devedora de que ela ainda tem 2.512 moedas para pagar de outras contas. Afogada em lágrimas, Sylvia olhou para ele saindo com seu dinheiro, completamente devastada. Ele fechou a porta com força, e imediatamente Terran apareceu, com perguntas sobre quem era o homem, por que ele tinha levado o dinheiro e que tipo de dívida ela tinha. Enxugando as lágrimas, Sylvia responde calmamente que apenas é o que parece,
e que não há nada de surpreendente nisso, apesar de não ser uma dívida dela. O jovem ficou surpreso quando ouviu que ela não tinha pegado nada emprestado, mas estava pagando dívidas em nome de um amigo de seus pais. A garota se ressente pelo fato dele não conhecer o principal clichê dos drama, a protagonista pobre. Sylvia explica que sua família vivia feliz, até que se empobreceu depois de assinar um financiamento em conjunto a um amigo que não podia pagar. Ela se lembra de sua sorte, de como morreu depois de tentar salvar a garota no lugar que está agora. Ela percebe que as coisas não terminaram bem em sua vida anterior, e ela está com problemas até o pescoço nessa. Sylvia diz que tem que continuar ganhando dinheiro a todo custo, mas sempre acabava sem nada. Terran ouviu ela em silêncio o tempo todo, até perceber que ela tinha adormecido, tão profundamente que nem mesmo respondia ao seu toque. O rapaz decidiu cuidar dela, então ele levou a dama cansada para a cama e a cobriu com um cobertor. Olhando para o cabelo dela, o jovem começa um monólogo sobre como ela está tendo dificuldades, e que ele basicamente vai ser mais um problema para ela. Depois de brincar com seu cabelo, Terran desejou à garota uma boa noite de sono, pedindo para ela descansar à vontade. Mas depois de 2 dias, sua paciência se esgota, e ele acorda Sylvia gritando. Mas a garota agarrou o cobertor de volta, gritando para o fantasma deixá-la em paz. Mas o rapaz era mais forte, então ele arrancou o cobertor da beleza, fazendo ela cair da cama para o chão. Terran prova a Sylvia que ela não pode dormir mais, pois se continuar, ela vai acabar morrendo de fome. Mas a garota não parece ouvi-lo, olhando para a vista da janela, onde os raios de sol fazem ela perceber como já é dia. Mas sem dar muita atenção às palavras dele, ela sobe de volta na cama para continuar dormindo. Mas Terran não está satisfeito com isso, e ele proíbe a garota de continuar deitada na cama, pegando ela em seus braços. Sylvia não esperava isso, e ela fica em choque, enquanto o rapaz leva a jardineira para o banheiro, a senta na banheira e a molha com o chuveiro. A garota ainda não consegue se recuperar do choque, até que Terran interrompe o silêncio entre eles, querendo saber quando a protagonista começaria a se lavar, e perguntando se ele teria que fazer isso por ela. Completamente vermelha de vergonha, Sylvia tira o chuveiro da mão dele e o expulsa de lá. A garota presume que ele está louco, se perguntando por que ele estaria interessado em saber se ela morreria de fome ou não, já que geralmente ela só ouvia ameaças das pessoas. Naquele momento, ela nota seu reflexo no espelho, se vendo sonolenta e desgrenhada. A garota começa a se arrumar e escovar os dentes, admitindo que estava horrível. Depois de um banho, ela sai do banheiro. Sylvia percebe Terran cuidando de uma planta em um vaso. A garota também nota seus pés, e em como eles são ligeiramente translúcidos. Enquanto toma uma xícara de chá, Sylvia se senta em uma cadeira e diz ao rapaz que ele não receberá dinheiro pelo seu trabalho, e ela também não tem benefícios trabalhistas para oferecer. Ele não entende suas palavras, o que a garota diz que está apenas o avisando, mas em troca, ela pode lhe oferecer um teto sobre sua cabeça. O jovem pergunta a ela se isso significa que ela quer contratá-lo. Sylvia responde que isso é possível, já que ele não tem gastos com comida. Mas Terran diz que ele pode comer se quiser, fazendo Sylvia perguntar como, já que ele é um espírito. Ouvindo as palavras da garota, o rapaz decide lhe mostrar algo, então pede que ela lhe dê a mão. Sylvia não entende muito bem o que se tratava, mas ainda estende a palma da mão para ele de qualquer jeito. Então, Terran pede que ela preste atenção no espelho, onde agora os dois estão refletidos. A protagonista não consegue controlar sua surpresa e engasga com seu chá. O fantasma não esperava uma reação tão intensa, e ajuda a garota a se recompor. Ainda se recuperando, Sylvia pergunta a Terran como ele fez aquilo. Ele diz que também não sabe, mas se lembra que aconteceu ao pegar ela em seus braços no jardim para levá-la à loja. Naquele momento, o jovem notou que sua perna não estava translúcida como antes. Ele concluiu que ao tocar em Sylvia, se tornou material de novo. O jovem volta a limpar, e a garota vai olhar no espelho. Ela diz que se sente como se tivesse se tornado mais forte. Ela também diz que se usar suas habilidades até ficar completamente drenada, seu limite é ligeiramente aumentado. Mas Terran não presta atenção às suas palavras, e oferece a ela uma toalha para secar seu cabelo molhado após o banho. De repente, a garota lembra que ainda estava com raiva dele, então rejeita sua ajuda. O rapaz compara Sylvia a uma criança, e se pergunta como chegou a esse ponto. Ele reclama baixinho como viveu tantos anos, e agora tem que secar o cabelo de uma garota. A garota ouve isso e pergunta sobre sua idade. Ela lembra que Terran é um espírito, então pode ser muito velho. Quando ela lhe pergunta isso, o rapaz diz que tem 19 anos, o que surpreende a jardineira, descobrindo que eles têm a mesma idade. Terran também se surpreende com isso, o que Sylvia diz que ela é quem deveria estar surpresa por ele ter apenas 19 anos. Terran pergunta se a protagonista realmente tinha 19 anos, porque segundo ele, ela é muito pequena. De repente a garota o chuta e o deixa no chão, se levantando para abrir as portas para os clientes que chegam. Quando ela abre a porta, ela anuncia imediatamente que estará aceitando apenas 30 pessoas. Depois de um tempo, o espírito e a jardineira estão em um palácio resplandecente, com um paisagismo maravilhoso ao redor.
Sem notar nenhum problema na vegetação no local, Terran faz a pergunta óbvia: por que eles vieram aqui? Mas Sylvia diz que se trata dos dois pilares vitais de um negócio, o primeiro sendo cuidar dos clientes fiéis, e o outro cuidar dos clientes fiéis. A garota acrescenta que também tem um terceiro ponto, que também é cuidar de clientes fiéis. Mas o rapaz continua confuso. Ele quer saber por que a preocupação, já que isso impede ela de pegar outros trabalhos, mencionando como eles vieram à residência do Duque, quando deveriam pegar o trabalho no palácio. Mais cedo, uma multidão se reunia em torno da porta da loja de Sylvia, gritando suas ofertas pelo trabalho. Um oferece para contratá-la para fazer reparos na paisagem de uma mansão, enquanto outro exige um prazo para ela renovar seu restaurante antes da inauguração. Terran, encostado no tronco de uma planta, fica surpreso com o que vê, comparando aquela situação à de uma zona de guerra. De repente, ele nota um estranho brilho aparecendo no canto onde ele tocou a árvore. Enquanto isso, a multidão é dispersada pelos enviados do imperador se dirigindo à loja de Sylvia. Eles eram guardas de um homem muito nobre, enviados à talentosa jardineira. Depois de um tempo, vemos o mordomo-chefe implorar que a protagonista atenda a seu pedido. Então, ele estende uma bela bolsa com 100 peças de ouro para Sylvia, esperando que pelo menos assim, ela diga sim. Vendo o dinheiro, a garota imediatamente pensa no agiota, que tanto gosta de pegar dinheiro dela, o expulsando rapidamente de seus pensamentos. A jardineira nem sequer pensou que o representante da própria família imperial viria vê-la. Ele estava certo de ter sido enviado pelo príncipe imperial. A garota esclarece que se o homem veio para torná-la jardineira sob o imperador, nesse caso, a família imperial ordenará ela. Então, Sylvia diz que de novo vai recusar a oferta, pedindo para ser deixada em paz. Mas o homem não está pronto para aceitar um não como resposta, então ele joga a bolsa de moedas nas mãos da garota, e se ajoelhando, diz que o príncipe lhe deu uma ordem direta para contratar a jardineira para o trabalho no Palácio Imperial. Ele também diz que perguntou a muitos jardineiros imperiais sobre a árvore que Sylvia plantou, e todos disseram que esse tipo de árvore não existia. Mas o príncipe herdeiro quer dar a seu futuro irmão mais novo um jardim, e com aquela mesma árvore plantada nele. Em segredo, o homem admite que Sylvia é uma jardineira mais talentosa que os do Palácio Imperial. Mas a protagonista acha que ele apenas quer sobrecarregá-la com trabalho, então ela o aconselha a enganar outra pessoa. Ao mesmo tempo, a garota admite que eles realmente não podem plantar uma muda daquela árvore, nem fazê-la crescer tão rápido quanto ela fez. O homem cabisbaixo diz que tudo se deve à incompetência dos atuais jardineiros imperiais. E nesse momento, Terran intervém. Ele toca o ombro de Sylvia como um fantasma de novo, perguntando por que ela não aceita o trabalho. Com a surpresa, a jardineira grita alto e xinga o rapaz por assustá-la tanto. O representante da família imperial não entendeu o que aconteceu, perguntando o que deixou a garota tão assustada. Sylvia diz que apenas ouviu um som estranho, decidindo voltar ao tema da conversa. Então, o homem pergunta quanto custará o serviço. Depois de estipular um preço de 4 ouros pela viagem, a garota diz que o serviço custará 104 ouros, e o adiantamento serão apenas 50 ouros. Suspirando aliviado, o homem lhe dá um belo colar, e diz que ela agora pode entrar no Palácio Imperial sem ser impedida, avisando que tudo o que ela fizer no palácio terá que ser relatado diretamente ao senhor. Sylvia concorda alegremente, enquanto o homem pensa consigo mesmo como alguém como ela poderia ter sido aceita no palácio. Saindo da loja, o representante da família imperial diz à jardineira para ir lhe ver lá depois do trabalho. Quando a porta fecha, a garota se senta cansada em uma cadeira. Terran lhe serve um copo de água. Sylvia pergunta ao rapaz por que ele quer tanto entrar no Palácio Imperial. Notando a expressão confusa de Terran, ela pergunta se ele não quer que ela se torne uma jardineira imperial para entrar no palácio. Terran diz que ele pode fazer isso sem precisar da presença dela. Mas Sylvia gira o dedo com um não. A garota diz que o palácio é protegido por uma poderosa barreira mágica, e nada consegue chegar lá sem permissão. Então, ela se pergunta por que o rapaz precisa tanto disso. Sem ouvir nada em resposta, a jardineira relaxa com um copo de água, orgulhosa por ter conseguido o trabalho sem muita burocracia. Mas agora ela não sabe o que fazer a seguir. Lembrando o truque de trazer a floresta à vida, Terran pergunta se ela não pode realizar a mesma coisa que fez naquela vez, o que Sylvia diz que não pode usar seus poderes no palácio, já que eles a obrigariam a trabalhar para eles para sempre. Se perguntando ironicamente por que ele não pode deixá-la em paz, a garota se afasta da mesa. Então, o rapaz se senta em seu lugar, notando como no fim, tudo isso aconteceu por culpa dele. De repente, a protagonista aparece de novo com roupas diferentes. Ela decide que não tem escolha, e tem que ir ao palácio. Perto da porta, ela pergunta a Terran o que ele estava fazendo, e ordena que ele não fique parado, pois eles dois têm um trabalho a fazer. O rapaz olha surpreso para ela, pedindo que ela o espere. De volta ao presente, Terran e Sylvia estão parados no portão do Duque, com o espírito falando que por conta do que aconteceu ele pensou que eles iriam ao Palácio Imperial. Mas a jardineira diz que esse é o primeiro passo, então, ela se apresenta aos guardas e o portão se abre para eles.
Caminhando pelo luxuoso pátio, a garota os lembra de que se quiserem ganhar dinheiro, não podem sentir pena de si mesmos. Mas o rapaz diz que não adianta, já que o agiota levará todo o dinheiro de qualquer maneira, fazendo a jardineira pedir para ele não arruinar toda a sua motivação. Além do mais, Sylvia diz que mesmo assim lhe custaria muito conseguir as mudas por conta própria. Então a garota avança em direção à entrada do palácio, ressentida com Terran por ele dizer aquelas coisas. Enquanto isso, o fantasma se lembra do momento em que tocou o tronco de árvore e um brilho apareceu. O rapaz ouviu a árvore mencionar que se um homem tão amado pelo povo estava naquela loja maltrapida, então o boato era verdadeiro. Terran entende que aquele é um verdadeiro espírito da árvore, perguntando por que ele não disse nada a Sylvia se ele sabe de tudo. O espírito de árvore diz que espíritos não podem interferir nos assuntos humanos sem a autorização do destino. O rapaz então pergunta se isso significa que ele não deveria conversar com ele, mas o espírito lembra que Terran não tem uma casca física e está entre a vida e a morte, então não deve ser tratado como um ser humano. Observando a jardineira, ele reconhece a força de suas habilidades, mesmo que ela ainda seja muito jovem. O espírito fala que provavelmente não há pessoa no mundo inteiro que possa se comparar às habilidades dela, então eles devem ter cuidado. Terran não entende suas palavras, fazendo o espírito explicar que pessoas fortes têm uma vida mais difícil e são geralmente solitárias. Então, em nome de todos os espíritos das árvores, a criatura diz que eles gostariam que Sylvia percebesse seu poder o mais tarde possível, e assim, evitando o perigo. Se dissolvendo no ar, o espírito pede a Terran para cuidar da garota até que ele saia da loja. Ele menciona que a jardineira tem lidado com todas as dificuldades sozinha desde a infância, e espíritos como ele não podiam conceder amor a ela, e apenas humanos podem fazer isso. Enquanto olha para Sylvia, Terran percebe que mesmo que tenha ouvido o espírito, ele ainda não sabe como ajudá-la. Enquanto isso, na frente da garota, uma criada a cumprimenta, dizendo como ouviu falar da senhora Sylvia. A jardineira fica envergonhada e diz que deveria ter chegado mais cedo, pedindo desculpas por isso. Mas a criada diz que ela que deveria agradecer por Sylvia arrumar tempo para ter esse cuidado. Então ela leva o casal ao jardim, pedindo para a garota cuidar da beleza do lugar. Tendo alegremente começado a trabalhar, a garota se gaba de já ter ganhado até 4 peças de ouro. Terran diz que apesar dela ter mencionado cuidado com os clientes fiéis, ele percebe que ela faz isso para obter mudas de qualidade. Ele também nota que ela não precisava de tanto para os gastos com a viagem, dizendo que era um verdadeiro assalto à luz do dia. Quando a garota ouve o que ele disse, ela fica sem palavras. O rapaz acha estúpido convidar uma ladra como ela para o Palácio Imperial, mas ela retruca, dizendo apenas que suas habilidades são muito boas, pedindo para ele ficar quieto e lhe trazer uma escada, o que ele cumpre. Subindo a escada com destreza e escalando os galhos, a garota se encontra no alto de uma árvore. Terran avisa para não cair, o que Sylvia diz para ele se preparar para pegá-la se precisar. As últimas palavras da garota fazem o rapaz se envergonhar, e ele as repete em sua cabeça, enquanto a jardineira continuava seu trabalho. Mas a garota, vendo a ociosidade de Terran, fez ele sair de suas fantasias e continuar a coletar mais galhos. Terminando seu trabalho, Sylvia saltou da árvore, se preparando para passar para a próxima, mas de repente percebeu uma árvore completamente seca. A garota não consegue entender o que aconteceu com ela e por que ela está nesse estado. Usando sua magia, ela tenta ajudar a árvore, mas não houve nenhuma resposta dela. Terran pergunta se a árvore está morta, ao que a jardineira responde que não, pois ela ainda pode sentir levemente sua energia espiritual. Ela continua tentando conversar com a árvore, mas é em vão, e não obtém respostas. Mas de repente, a protagonista tem uma ideia brilhante, e pede a Terran para lhe passar um machado. Ele pensou que ela queria cortar algo da planta, e estava prestes a sair para fazer um pedido, até que percebeu que não conseguia pegar o machado com a mão. Terran fica confuso porque, sem entender completamente, agora além de sua perna, seu braço também se tornou translúcido. Sylvia fica cansada de esperar e pegou a ferramenta ela mesma, chamando o rapaz de inútil por não poder lidar com coisas pequenas como aquela. A garota cambaleou em direção à árvore, enquanto um Terran ofendido insistia que ele não era inútil de forma alguma. Enquanto isso, sem qualquer simpatia no rosto, a jardineira balançou seu machado direto na planta seca. Foi nesse momento que a árvore ordenou à garota para parar. Felizmente, a lâmina não teve tempo de danificá-la. Sylvia afasta o machado da árvore assustada, expressando sua alegria por conseguir fazê-la falar. A garota diz que foi seu último aviso, e que na próxima vez não restará nem mesmo um toco. Após analisar a árvore, que não poderia ter sofrido tanto assim de uma doença ou falta de nutrição, a jardineira ordena que ela lhe conte toda a verdade. O casal ficou perplexo ao descobrir que a árvore estava tão danificada graças a uma travessura infantil e ao estresse. Quando Terran se perguntou sobre o estresse nas árvores, Sylvia também ficou surpresa que ele não soubesse que elas tinham isso. O rapaz não entende como uma criança de 5 anos poderia fazer aquilo com uma árvore, o que a garota diz que é bastante possível. Ela menciona a espécie de árvore chamada guco. A jardineira diz que ela gosta de ser tratada com respeito.
O fantasma se pergunta se há alguma conexão entre o tipo de árvore e o caráter de seu espírito, mas em vez de responder, Sylvia nota que ele não deveria nada sobre aquela espécie. Gucuboba é um tipo de árvore que não existia nesse mundo. Depois de abrir sua loja há 3 ou 4 anos, Sylvia queria atrair clientes com elas. Então, ela foi a todas as famílias mais ricas do estado e plantou uma dessas árvores em seus jardins. Em sua vida passada na Coreia, elas podiam ser encontradas em todos os lugares. São resistentes e se adaptam a tudo, além de serem bastante agradáveis aos olhos. Por isso, Sylvia diz que elas são como a nobreza do mundo das árvores. De qualquer maneira, a garota diz que contará aos proprietários sobre a criança, mas lembra a planta que foi ela quem a trouxe para o mundo, então ela pode muito bem tirá-la. A árvore pede desculpas a ela, e a garota decide que eles chegaram a um entendimento comum. Depois disso, a protagonista procede em curar a árvore como ela queria fazer desde o início. E graças à magia da talentosa jardineira, daqueles galhos murchos brotam folhagens jovens e lindas em pouco tempo. Então a noite caiu, e com Sylvia já em sua loja, ela sacode as mãos depois de um longo trabalho, com ela colhendo nada menos que 100 mudas. Terran diz que ela é muito generosa, e que aquilo será mais que suficiente para a família imperial. A mulher, levando o carrinho com mudas para a rua, concorda, e diz que algumas delas também podem ser plantadas perto de sua casa. O rapaz a alcança e pergunta por que estão fazendo isso em particular no meio da noite. A garota responde que há muitas pessoas no palácio durante o dia, e ela quer evitar olhares desnecessários, já que não quer parecer estranha falando com as árvores. Ao mesmo tempo, Terran diz que a atenção de outras pessoas pode ser útil se ela desmaiar de repente, já que as pessoas poderão ajudar. Mas ela explica que lidar com árvores queimadas é muito mais difícil, então a última vez exigiu bem mais energia que essa, que eles só precisam plantar mudas. Então Terran nota que tem uma outra pergunta, perguntando sobre o machado que ela sempre leva consigo. Sylvia diz que ele é feito de uma borracha dura, sendo mais confortável e sendo mais fácil para se cortar árvores. Ela o comprou por 3 peças de ouro, e para ela é muito útil, já que ajuda a ameaçar espíritos e cortar madeira. Ela cita um incidente recente com Guco como exemplo. Terran pergunta se isso significava que ela ia mesmo cortar ele só por aquilo, o que ela respondeu ameaçadoramente que sim. Terran não esperava aquela reação da garota, se perguntando o que tinha dito de errado. Por outro lado, Sylvia explica que humanos e espíritos não são a mesma coisa, pois mesmo que o mal se estabeleça no coração de uma pessoa, ele ainda pode ter momentos bons. Mas os espíritos não são assim, suas emoções podem não mudar por toda a vida, a menos que alguém force isso a acontecer. A garota insiste ao rapaz que ela não derruba árvores apenas por diversão, o chamando de Sra. Amnésia. Arrastando o carrinho, a jardineira expressa alegria ao ver Terran parecendo mais um humano que um espírito. Então, ele acaba se lembrando das palavras do espírito de árvore, de que só um humano pode dar amor a um humano, e se apressando para alcançar a garota. O dia chega, e Sylvia parece estressada, dizendo aos cavaleiros do palácio para pararem. Ela agradece pelo trabalho deles, mas pede que finjam que não a conhecem. Ela pega algumas mudas e se afasta dos cavaleiros, que não entendem por que a garota está tão irritada de repente. Seu parceiro decide perguntar o que fez a garota se sentir tão emocional, já que ele tinha notado a mudança no humor dela assim que eles entraram nas propriedades imperiais. Sylvia diz que seu humor estava destinado a ser arruinado, já que ela viu a bagunça no jardim recém-construído. Fervendo de raiva, ela culpa os jardineiros imperiais, que deveriam ter removido as rochas, poeira, e a cal do jardim depois da construção que os empreiteiros fizeram. O rapaz lembra que uma vez ela disse que estava em desacordo com os jardineiros imperiais. Baseado nisso, ele pergunta se eles fizeram isso de propósito. Examinando a poeira, Sylvia diz que não sabe, supondo que eles também possam ter chegado muito cedo, e eles não tiveram tempo de limpar tudo. Mas a garota garante que eles deveriam limpar aquela bagunça, já que não podem plantar árvores em solo tão poluído. Então, ela inclina a cabeça diretamente para o solo e pede à natureza que lhe ajude a limpar a terra, dizendo-lhe trouxe novos pequenos amigos. Uma fada mágica responde imediatamente ao pedido de ajuda, que por sua vez pede ao vento para ajudá-la. Juntos, eles prontamente varrem todas as rochas, galhos, poeira e outras sujeiras do jardim do imperador. Pouco depois, o solo estava limpo, fazendo o palácio brilhar em novas cores. Vendo aquela beleza, Sylvia declara satisfeito que agora está com vontade de trabalhar. Terran começa a se sentir estranho observando a garota, notando que isso acontece sempre que ela usa seu poder. Seu rosto e pescoço ficam vermelhos, enquanto ele se pergunta o que estava sentindo. Ele tenta se esconder constrangido, mas a jardineira, notando o rapaz ocupado fazendo algo que ele não entendia, acusa ele de fugir de seu trabalho. Terran fica ainda mais envergonhado, pedindo para ignorá-lo. Mas ele não consegue impedir Sylvia, que se aproxima de seu rosto, olhando intensamente para ele. Depois disso, a garota sai sem dizer uma palavra, fazendo o rapaz exalar em alívio. Após um tempo, a jardineira termina seu trabalho plantando um grande número de mudas. Ao avaliar seu trabalho, a garota pensa sobre que cor de madeira combinaria bem com o design do palácio.
Ela pensa na cor rosa, mas imediatamente a descarta. De repente, um homem aparece por trás e interroga a funcionária sobre qual cor ela acha que seria a combinação perfeita. Se virando, Sylvia vê um cavalheiro elegantemente vestido e imagina que ele possa ser um dos executivos do imperador. O cavaleiro, cansado do silêncio da protagonista, lhe interroga de novo sobre a cor. De repente, a jardineira admite que em vez de plantar novas árvores, seria melhor decorar as que já estão no jardim com mais flores. O homem pergunta se isso significa que a garota não quer plantar novas árvores. Sylvia, já encharcada de suor pelo nervosismo, diz que acha melhor plantar apenas metade das mudas. Ao mesmo tempo, ela decide perguntar quem poderia ser ele. O senhor, inicialmente surpreso com isso, acaba rindo por uma pergunta tão tola, e sua resposta surpreende ainda mais a garota. Notando a situação, o príncipe herdeiro diz que nesse caso ele decide mudar seu pedido, pedindo que ela decore o palácio como achar melhor. Naquele momento, Sylvia lembra das palavras de Glenn sobre aquele ser um pedido direto de Sua Alteza, e adivinha que aquele é o príncipe herdeiro. Logo depois, o príncipe estabelece uma condição: ele quer que a árvore de rosas do jardim também esteja aqui. O senhor continua a dizer algo a Sylvia, mas ela não o ouve, ocupada demais pensando em como estava irritada com esse encontro. Mas ela imediatamente pensa no benefício para o seu lado, já que trabalhando para uma família tão rica, ela deve ganhar muito dinheiro. Pensando nisso, ela afirma que se o príncipe mudar as condições de trabalho, o preço dos serviços aumentará. Além disso, a garota diz que, em vez de árvores grandes, seria apropriado plantar pequenos canteiros de flores aqui, mas trabalhar com flores não é sua especialidade principal, então ela cobrará extra pela colheita e movimentação de novas mudas. O príncipe concorda e promete transmitir todos os termos ao tesoureiro, o que traz um sorriso satisfeito ao rosto dela. Enquanto ele estava saindo, o cavalheiro disse que estava ansioso para ver que belo jardim ela faria para ele. Ela se inclinou para ele, e uma vez que o príncipe herdeiro partiu, ela permitiu deixar suas emoções transbordarem, mas de repente ela é distraída por Terran, dizendo que ela fez bem. A garota pergunta a ele o que ele quer dizer, e o rapaz diz que quando você encontra alguém com um status mais alto que o seu, você imediatamente fica nervoso e isso é normal, mas em vez disso, Sylvia negociou com o próprio príncipe, o que ele ainda não acredita. Enchendo o regador com água, a garota diz que não há nada de errado com isso porque ela não tem medo de nada, mas no mesmo momento, ela começa a duvidar, porque segundo ela, os medos vêm em muitas formas. Ouvindo isso, Terran decide perguntar a ela quais são seus medos. Em resposta, ela disse com um rosto muito sombrio que a coisa que ela mais temia era o fantasma do dinheiro. Mas Sylvia muda de assunto, e diz que a visita do príncipe herdeiro é um pouco estranha, já que ele é conhecido por ser um homem ocupado. Terran pensa que a estranha aqui era certamente ela. Mas depois, olhando para tudo, ele admite que o palácio nunca sentiu essas coisas. Algum tempo passa, e a jardineira está ocupada trabalhando, espalhando sementes no chão. Terran percebe isso, e com um rosto descontente chama a atenção dela. Sylvia responde, fazendo Terran lembrar como ela cobrou uma taxa extra pela compra e transporte das flores, o que não parece ser o caso agora. De repente, Sylvia admite que mentiu sobre tudo isso por dinheiro, o que novamente faz o rapaz se sentir constrangido por ela. Olhando para as sementes espalhadas na grama, Terran se pergunta o que ela vai fazer, já que aquelas são apenas sementes comuns. A jardineira garante que a espécie é mais fácil de mudar, dando o exemplo de uma roseira, que não existe em seu mundo. Mas ela admite que há um problema, que era a arquitetura daquele palácio, e por isso, ela não consegue encontrar as flores certas para combinar com o design. Terran fica surpreso, achando que Sylvia já sabia de antemão que tipo de flor ela queria. Mas a garota diz que tem algumas opções, mas há tantas que ela nem sabe o que escolher. Então ela decide perguntar a Terran se ele tem alguma ideia. Ele fica pensativo, mas de repente eles são distraídos por uma voz vinda de perto, que chama insistentemente por Sylvia. A garota imediatamente adivinha que são as árvores pedindo sua atenção. Os dois se aproximam de uma árvore alta, que por acaso tem uma opinião sobre o canteiro de flores. Depois de ouvir a sugestão dele, a jardineira promete que consideraria. Se passa um dia, e o jardim do palácio agora está adornado com um prado de flores e também muitas roseiras. Essa mesma beleza também é igualmente admirada pelos cavaleiros, servos e até pelo mensageiro pessoal do príncipe herdeiro. Com um sorriso satisfeito, Sylvia admira o trabalho feito, e apresenta ao cavalheiro um novo jardim. O príncipe, olhando para as flores, também se maravilha com o jardim que foi completamente transformado em muito pouco tempo. Lembrando que esse é um jardim para uma criança, a jardineira elogia as flores brancas, uma cor que simboliza inocência. Além disso, elas combinam perfeitamente com as árvores cor-de-rosa. Nesse momento, a garota continua sendo observada pelo mensageiro do senhor, e ele reconhece sua habilidade de lhe surpreender. Ele se maravilha com o fato de que Sylvia, ao contrário de outros jardineiros, fez muitas plantas nunca vistas antes florescerem de uma só vez. O homem até pensa que as habilidades da protagonista vão além do senso comum. Ele não tem ideia que tipo de árvore Sylvia plantou, e também tem certeza que ninguém mais sabe além dela.
Eventualmente, ele se pergunta de onde ela consegue tantas mudas de uma árvore completamente desconhecida para o mundo. Gentilmente tocando o ombro de Sylvia, o enviado do príncipe elogia por um resultado tão esplêndido, embora ainda haja algumas coisas a fazer no lugar. Nesse momento, o príncipe herdeiro é distraído por uma pétala de rosa que caiu bem ao lado de seu pé. Depois de examiná-la mais de perto, o cavalheiro se pergunta em voz alta como elas são pequenas e quantas tinham. Sylvia e o mensageiro se viram de repente, como se tivessem ouvido algo surpreendente. Então, o príncipe herdeiro se aproxima dela com uma proposta, perguntando se ela gostaria de continuar trabalhando no Palácio Imperial. Inicialmente, a garota fica irritada com suas palavras, mas se recompondo, ela educadamente o lembra de que já rejeitou aquela oferta mais de uma vez. Ainda examinando a pétala, o príncipe se pergunta por que ela não aceita. Em resposta, a jardineira repete de maneira semelhante que já explicou o motivo muitas vezes. Mas ele diz que suas palavras não chegaram até ele, então ele pede educadamente para que ela se explique. Ela suspira profundamente, e pergunta a Glenn quanto dinheiro será gasto na taxa de viagem. Ele diz que cerca de 4 peças de ouro. Em seguida, Sylvia pergunta sobre qual é o salário dos jardineiros imperiais. O homem diz que é 15 peças de ouro por mês. Então, a garota explica que o custo de apenas 4 viagens já superam os custos de seu salário, explicando que é uma funcionária difícil de manter. Pegando seu regador, a garota diz que esse é o fim de seu trabalho, e depois ela se afasta dos homens, mas de repente decide voltar ao príncipe herdeiro e lembrá-lo sobre o pagamento extra por seus serviços, que é cerca de 25 peças de ouro. Terran, que viu esse comportamento audacioso de sua amiga, quase caiu no chão nervosismo. Ele pergunta à garota se ela tem um pingo de consciência e medo em sua alma, o que Sylvia responde que nada acontecerá com ela, e como já disse antes, ela só quer ganhar dinheiro. A garota lembra que tem memórias vívidas de sua vida passada, onde viveu por 19 anos, mas nunca foi capaz de se encaixar na sociedade. Mas as próximas palavras do cavalheiro surpreenderam bastante a jardineira. De repente ele oferece a ela um salário de 100 peças de ouro, para que assim ela possa se tornar uma jardineira imperial sem prejuízo para si mesma, cuidando do jardim da família imperial. De repente, Sylvia irritadamente cobre o rosto com a palma da mão e suspira profundamente. Ela, pedindo desculpas antecipadamente a sua majestade por sua grosseria, diz que o custo do trabalho em seu jardim será de pelo menos 140 peças de ouro. A garota também acrescenta que mesmo um salário de 100 ouros não seria suficiente para um jardineiro imperial, e por último, diz que ela não tem tanto tempo livre para cuidar do jardim do senhor. Ela elencou o máximo de problemas possíveis, e com base nisso, Sylvia concluiu que ela tem que recusar a oferta, mas se o príncipe precisar de seus serviços novamente, ela está disposta a realizar tarefas individuais. Depois de tudo o que foi dito, a garota olhou para Terran, que pedia para ela parar. A jardineira estava prestes a sair, contemplando se o senhor arriscaria lhe oferecer a posição novamente depois de sua segunda rejeição pessoal. Mas de repente, ela ouve do príncipe palavras completamente chocantes. Ele oferece aumentar seu salário em 500 peças de ouro. Sua Majestade lembra que ninguém além dele tem o direito de decidir qual salário um jardineiro imperial é digno. Agora, o senhor conta com o acordo de Sylvia, o que a coloca em uma situação ainda mais chocante. Além disso, o príncipe faz uma promessa que também pagará por todas as despesas adicionais da garota. Mas a jardineira estava tão surpresa com o que estava acontecendo que se perguntava se tudo era realmente verdade, e se ela poderia ter sido tão sortuda. Ela queria dizer que estava se recusando de novo, mas o cavalheiro a antecipou, dizendo que ela não poderia fazer isso. Ele explica que se ela recusar novamente, desrespeitará a família imperial, e ele a acusará de deslealdade. Então, Sylvia cai no chão desesperançosa, sem entender por que Deus lhe deu aquela punição, se perguntando o que há de errado o príncipe. Mas Sua Majestade, depois de observar a beleza ao seu redor de novo, elogiou a jardineira por seu trabalho. Já em casa, a exausta protagonista diz que quer deixar o país, o que Terran responde que seria necessário saber um idioma estrangeiro. Ela fica furiosa, perguntando a ele de que lado ele estava. Mas Terran apenas responde que os poderosos detêm o poder, e além disso, ela era necessária no festival de fundação do Império. Sylvia bate com o punho na mesa, e diz que é exatamente por isso que ela não quer fazer isso. Ela está falando sobre algum evento que é considerado muito importante, e admite que não aguenta isso. A jardineira tem certeza que mesmo que ela se esforçar ao máximo, ela apenas terá ainda mais difamadores. Isso faz Terran perguntar se ela tem um relacionamento tão ruim com os jardineiros imperiais. Sylvia diz que não é bem isso, já que na verdade, ela é apenas preguiçosa demais para se expor e fazer tantos afazeres. A garota admite que entende os sentimentos dos jardineiros, já que ela mesma também é dona de um jardim. Por outro lado, Terran diz que não é bem certo para a personagem principal se comparar a eles. De repente, o rapaz pede a Sylvia para prestar atenção na porta, já que aparentemente alguém tem batido há muito tempo. Ela estava ciente disso, mas colocou uma placa de fechado na porta, que ele estava ignorando. Respirando fundo, a garota decide ir e abrir a porta para esse cliente persistente.
Terran estava preocupado nesse ponto, então achou que seria uma boa ideia ficar de olho em sua amiga e descobrir quem tinha vindo vê-los. Ao abrir a porta da loja, Sylvia se viu de frente para uma garotinha fofa, com seus grandes olhos brilhando com um sorriso. A menininha perguntou educadamente à vendedora por uma única flor. Se o cliente fosse um adulto, a jardineira fecharia a porta na cara dele, mas como é uma criança, ela decide manter sua calma. Ela responde educadamente à menina que não trabalha com cultivo de flores, então recomenda que ela vá a outra loja. Mas a criança não pensa em sair, pois lhe disseram que a loja de Sylvia é o lugar mais popular. A protagonista suspira cansada, pensando que agora é apenas uma florista comum para todos. Então a menininha repete seu pedido de novo, pois ela realmente quer um presente para sua mãe. Depois de contar a Sylvia uma história sobre sua mãe, que em breve vai se casar com seu pai, a menina diz que quer dar a ela um belo presente de casamento. Um anjo e um demônio giram em torno da cabeça da protagonista, um dizendo que é perda de tempo, e o outro alegando que ela é apenas uma criança. Eventualmente o anjo vence, e depois a jardineira pergunta que tipo de buquê ela gostaria de dar. Em resposta, a menina estende um desenho para ela, o que a deixa ainda mais confusa. A jardineira supõe que é uma flor chamada lírio. Terran, percebendo que Sylvia vai fazer o buquê por educação, cita que os testes não são obstáculos para o amor. Com um pingo de irritação no rosto, a garota diz que não sabe o que ele está falando. Então ela explica que a flor que ela quer só cresce em lugares de difícil acesso, e apenas em altas elevações. Ela floresce apesar dos ventos e tempestades da montanha. A jardineira percebe que ela não pode dizer exatamente que tipo de flor é a partir do desenho, então ela tem que ir até o penhasco e verificar por si mesma. A protagonista concorda com o pedido da menina, e lhe dá um bloco de esboço, mas avisa a cliente de que o preço será muito mais alto que o normal, pois as flores que ela quer não são fáceis de encontrar. A menininha pede para a vendedora esclarecer qual será o valor exato do serviço. Considerando o custo da viagem e a dificuldade da tarefa, Sylvia diz que ficará por 20 ouros no mínimo, talvez mais. Em lágrimas, a menina estende à jardineira uma única moeda de 5 ouros que trouxe consigo. Mas seu humor melhora instantaneamente quando por piedade, a garota faz um desconto para ela. Sylvia diz para ela vir buscar o buquê depois de amanhã, pedindo para ela não esquecer. A criança concorda, e se curva em gratidão. Depois, elas se despedem alegremente, e a cliente deixa a loja da jardineira. Então, o tempo passa e chega a noite. Sylvia calça sapatos confortáveis nos pés, como se fosse a algum lugar. Terran percebe isso e tenta impedi-la, já que ela não dormiu em 24 horas. Mas ela diz que tem que ir comprar flores, já que não pode fazer um buquê com flores que nunca viu antes. O rapaz pergunta se ela não se sentirá exausta quando chegar a hora de ir ao Palácio Imperial, pedindo para a garota não fazer isso, perguntando se não seria mais fácil para ela apenas modificar as flores que já estão crescendo lá, o que ela responde que não. Saindo da loja, ela explica que as flores são muitas vezes mais frágeis que as árvores, mas então diz a ele para não se preocupar com ela. De repente, Sylvia, caminhando por um caminho na floresta, é alcançada por Terran, que pede para ela parar. A garota pergunta ao rapaz se esse é o caminho errado, o que ele confirma. Ela olha de novo ao redor, dizendo achar que estava no caminho certo. Terran suspeita que ela não sabe para onde está indo, já que esta é a terceira vez que eles passam por esse caminho. Sylvia cobre suas orelhas para não ouvir mais a indignação dele, e pede para ele deixá-la pensar. Então, eles seguem em frente. 20 minutos depois, enquanto o sol já estava se pondo, o casal chega a uma montanha alta e íngreme. Vendo isso, a garota já começa a pensar que cometeu um erro, e estava indo pelo caminho errado todo esse tempo. Suspirando, Terran pede a sua amiga para finalmente admitir que ela também tem suas falhas. A jardineira não tem pressa em aceitar isso, mas admite que tem um par de defeitos, como qualquer outra pessoa. Enquanto seu amigo olha para o topo da montanha, ele entende por que ela decidiu começar a busca à tarde, mas de repente Sylvia começa a chamar por uma certa Lafia, o que deixa Terran um pouco cauteloso. Ele queria perguntar sobre o que ela estava fazendo ou quem estava chamando, mas era impossível fazer isso através de seus gritos. Mas de repente, no topo da montanha, um lindo arbusto de flores respondeu se era com ela. A jardineira responde que sim, e que quer levar a flor para si mesma. Quando perguntada pela flor por que ela queria, Sylvia disse que uma garota queria muito lhe dar como presente a sua mãe. Depois disso, uma bela garota, tão bela quanto a flor, desceu da montanha parecendo uma fada. Ela interrompe se realmente vai ser dada como presente, o que a protagonista responde sim. A jardineira queria explicar a Leila que se ela não quisesse fazer isso, não faria, mas a fada afirmou imediatamente que concordava, mesmo que fosse para uma criança pequena. Sylvia explica a ela que essa garota pode ser desajeitada em seus cuidados, como pulando o tempo de se regar ou o contrário, regando com muita frequência. Mas Lafia pediu à garota para se calar, colocando o dedo indicador nos lábios, e dizendo que já sabia de tudo isso. Voando de volta, a fada diz que resolverá tudo sozinha, mas que ela terá que trabalhar duro para lhe colher, já que não é fácil de ser pega.
Lafiel pede a Sylvia para fazer o que for necessário para conseguir. A garota imediatamente muda de expressão, não ficando muito claro o porquê. Então, ela decide agir e puxa uma corda longa e grossa de dentro do balde. Terran fica preocupado, não entendendo por que ela está tão séria, e falando que uma corda não é suficiente para garantir a segurança em uma escalada como aquela, oferecendo sua ajuda. Mas se amarrando ainda mais firmemente sua cintura, Sylvia diz para ele não se preocupar, e ela vai escalar por sua amiga. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Jardineira Mágica.